Uma mulher chegou a uma grande propriedade. Ela tinha um pedido simples, mas incomum. Queria morar ali por um tempo. Ela apresentou seu caso com uma firme resolução. Apesar da calma aparente, suas mãos revelavam a tensão do momento. A reação foi imediata. Seu pedido foi considerado um ato de loucura, mas ela veio preparada, trazendo um documento para oficializar uma separação. O Lord de Zentar não acreditou no que estava ouvindo. Seu assistente entregou o documento, mas o Lord parecia mais preocupado com a situação dela. O assistente questionou como ela chegou até ali, vestida daquele jeito e sem nenhuma bagagem. O Lord de Zentar ouvia, mas sua paciência estava se esgotando. Ele finalmente explodiu, achando a audácia dela uma completa insolência. Mas o assistente pareceu entender. A dama passou por muita coisa para chegar, mostrando uma determinação incrível. Ele lembrou seu mestre que uma nobre viajando sozinha enfrentava perigos imensos, como bestas demoníacas. O Lorde parou. Ele se virou e abriu caminho, já tendo tomado uma decisão. Ele então daria a ela uma resposta. A dama nobre chegou com um único propósito em mente, e estava totalmente preparada para o que viria a seguir. O anfitrião, no entanto, não conseguiu acreditar na ousadia dela. Sem rodeios, ela declarou que queria terminar o noivado dos dois. A jovem sabia que o pedido era um choque, mas não estava disposta a recuar. Ele ficou em silêncio, tentando processar a situação. Era muito mais sério do que ele imaginava. Sem esperar por uma resposta, ela se aproximou dele, e para provar que não estava blefando, ela apresentou o documento oficial de anulação. A reação dele, no entanto, a deixou um pouco confusa. O anfitrião não parecia nem um pouco satisfeito com o rumo da conversa. Foi então que ele a confrontou, questionando como ela teve a coragem de viajar sozinha e sem proteção. Ela explicou que, para não levantar suspeitas, desceu de sua carruagem luxuosa no meio do caminho. A nobre continuou a pé e trocou de transporte várias vezes, fazendo de tudo para não ser seguida. A ingenuidade dela o deixou sem palavras. Ele não sabia se ficava irritado ou impressionado. Ela percebeu o julgamento dele, mas tinha seus motivos para ter feito tudo aquilo. E então ela deu o checkmate. Disse que ele não recusaria o pedido, por um motivo muito simples. Ele a odiava. A declaração dela mudou completamente o clima do lugar. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelos sons da natureza. Apesar da situação, a dama nobre não pôde deixar de se encantar com a beleza da propriedade. O anfitrião ponderou as palavras dela. No fundo, ele sabia que a jovem estava certa. Ela aguardava a resposta, esperando que sua aposta ousada tivesse funcionado. A jovem o encarou, confiante de que ele não teria como recusar o pedido. Então, ela fez sua proposta final, tentando tranquilizá-lo. Prometeu que não seria um incômodo e que ele poderia simplesmente fingir que ela nunca esteve ali. A insistência dela o quebrou. Ele parecia completamente exausto daquela situação. Sem mais forças para discutir, o anfitrião finalmente cedeu. E foi assim que a dama nobre conseguiu. Ela passaria a viver na casa do noivo que a odiava. Apesar de tudo, ela estava determinada a seguir com seu plano, custe o que custar. Começava ali uma convivência forçada, cheia de ressentimento e segundas intenções. Mas por trás daquele rosto havia um plano muito maior em andamento. Ela não estava ali por acaso. Ele, por sua vez, sentia que havia algo de errado. A história dela simplesmente não se encaixava. Apesar da tensão, a dama nobre ofereceu um sorriso. Para ela, a primeira parte do plano estava concluída. O anfitrião, no entanto, não se deixou levar. Ele continuava desconfiado daquela situação. Ela então começou a explicar o porquê de sua confiança. Com um sorriso, ela revelou que já tinha se adiantado e preenchido todos os documentos necessários. Ela estava sempre um passo à frente. Diante daquela preparação, não havia mais o que discutir, pelo menos por enquanto. A dama parecia genuinamente aliviada, como se um grande peso tivesse saído de seus ombros. E assim, ela entrou naquele lugar imenso,
pronta para começar sua nova e incerta vida ali. O anfitrião a observou, sem demonstrar qualquer emoção. A desconfiança ainda estava presente, mas ela não se importava com o que ele pensava. Estar ali era tudo o que importava. Sem paciência, o nobre homem apenas deu ordens para que dessem um quarto vazio a ela. Ele não queria mais se envolver. O tempo passou e a convivência forçada se manifestava em jantares silenciosos. A tensão na mesa era palpável. A conversa na mesa era formal, mas o assunto principal parecia ser a condição da recém-chegada. Nem todos na mesa, porém, pareciam compartilhar da mesma preocupação. Alguns agiam com uma leveza quase debochada. Uma das mulheres comentou sobre a saúde frágil da dama nobre, lamentando sua condição delicada. Cada um na mesa tinha uma opinião, mas todos pareciam concordar em uma coisa. A presença dela ali era um mistério. Em meio ao jantar tenso, a dama nobre se lembrou de um tempo mais feliz, quando os irmãos ainda sorriam, uma época em que a família inteira parecia unida e orgulhosa. Um retrato perfeito de uma vida que não existia mais. Mas no presente, a realidade era outra. Ela mal tocava na comida, perdida em pensamentos. A jovem se lembrava de como tudo era diferente, antes que sua doença se manifestasse. Olhando para o retrato da família, ela refletiu. Nascidos dos mesmos pais, criados na mesma casa. Mas ela era a única diferente. O som do garfo na mesa quebrou o silêncio pesado. A dama nobre se levantou de repente, interrompendo o jantar. Seus irmãos a encararam, surpresos. Sua mãe a observava, com uma expressão que não oferecia nenhum tipo de conforto. A distância entre ela e o resto da família na mesa parecia um abismo intransponível. E então, a acusação velada veio. Questionaram por que ela não fez os exames antes, culpando-a por sua condição. Ela se virou, sem ter o que responder àquela frieza. Em sua mente, ela apenas pensou que aquilo não era novidade. Já estava acostumada com o tratamento, mas a dor de ser constantemente culpada finalmente a atingiu com força. A jovem se apoiou na porta, buscando uma rota de fuga daquela sala. Então, ela simplesmente correu. A fuga desesperada e o estresse acumulado finalmente cobraram seu preço. O corpo da dama nobre simplesmente não aguentou mais. A situação a levou até um médico, que anotava os detalhes do diagnóstico. A expressão do doutor era grave. As notícias não eram boas. Com o coração na mão, a jovem perguntou se sua condição era séria. A resposta veio como um soco. A realidade da sua situação a atingiu em cheio. Em silêncio, ela tentava processar a notícia. O desespero visível em suas mãos. O médico explicou que existem artistas com dons milagrosos. Mas usar esse poder tinha um preço altíssimo, a própria vida. Mesmo com o diagnóstico sombrio, um brilho de determinação surgiu em seu olhar. Ela ainda não ia desistir. O doutor, então, quis saber se a família dela estava ciente de tudo aquilo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A menção de sua família a fez recuar. Ela se lembrou do motivo de sempre ter guardado tudo para si. Em suas memórias, ela era apenas uma criança tentando conversar com sua mãe, mas suas palavras nunca eram ouvidas. Ela era a filha que sempre precisava ser forte e independente. E foi nesse isolamento que seu dom especial se manifestou. Uma habilidade que era tanto uma bênção quanto uma maldição. A memória de seus pais era sempre a mesma, uma distância fria, mesmo quando estavam juntos. Ela sempre se sentiu pequena e desamparada perto deles. Eles viviam em um mundo à parte, e a jovem nunca foi convidada a entrar. Um pequeno toque era uma tentativa desesperada de ser notada. E como sempre, eles se afastaram, deixando-a completamente sozinha. A lembrança se foi, mas a angústia daquele abandono permaneceu. A dama se questionava se algum dia seria vista por quem era, e não pelos milagres que podia realizar. Essa dúvida a levou de volta ao dia em que recebeu a notícia do médico. O olhar do homem não deixava espaço para falsas esperanças. A pergunta ecoou em sua mente antes mesmo que ela pudesse dizê-la em voz alta. Aquilo era uma sentença de morte? A resposta foi um golpe.
Não havia cura, apenas uma maneira de adiar o inevitável. Com o tempo contado, ela tomou uma decisão. Pela primeira vez, viveria por si mesma. Chega de forçar sorrisos. Chega de ser forte e independente para os outros. Ela observou o pássaro no céu e desejou ter asas para finalmente ser livre. A liberdade que ela buscava começava com uma lágrima, uma promessa de que não recuaria mais. A decisão pesava em seu peito. A partir de agora, tudo seria diferente. Ela não queria mais ser independente. Essa liberdade era uma corrente que a prendia. Mas essa nova vida trazia seus próprios problemas. O caminho seria complicado. Ela se lembrou do motivo de tudo aquilo. Uma família inteira, um problema difícil de resolver. O peso daquela lembrança a atingiu em cheio. Ela precisava se recompor. Precisava pensar no próximo passo, agora que estava aqui. E ela não se importaria com o que pensassem. Se a amavam ou odiavam, não fazia mais diferença. Sua única missão era sobreviver. E para isso, ela faria qualquer coisa. Foi quando uma ideia surgiu. Uma solução inesperada para seus problemas. Ela se lembrou de quem era, de sua própria beleza e do poder que ela representava. E lembrou também do homem que a observava. O anfitrião, a relação deles era. E é complicada, mas talvez fosse a chave para tudo. E então ela entendeu. O plano se formou em sua mente, claro como o dia. Não havia mais tempo para hesitar. O jogo havia começado. Com seu plano em mente, ela se preparou para partir. A jornada para o norte seria o primeiro passo. O primeiro passo do plano era a viagem para o norte. A dama nobre começou a listar tudo o que precisaria para a jornada. Cada item era cuidadosamente anotado na lista. Não havia espaço para erros. Tudo precisava ser perfeito para o que estava por vir. Ela se olhou no espelho, lembrando como os outros a viam. Uma dama comum e sem graça, eles diziam. Aquelas palavras pesavam, mas ela não se deixaria definir por elas. Não mais. A jovem balançou a cabeça, decidida a abandonar essa velha imagem de si mesma. Um pequeno urso de pelúcia a lembrou do que estava em jogo. De repente, sua mente a levou para outro lugar, para uma memória distante. Um salão de festas, onde os olhares nunca se voltavam para ela. As outras nobres cochichavam, curiosas sobre suas conexões com Lord Infric. Ela apenas pensou que, afinal, ele era como um irmão mais velho para ela. Mas a atenção delas logo mudou, focando em famílias mais influentes. Ela era apenas uma sombra no fundo. E então, o assunto se tornou Lord Leopold, um homem popular e carismático, sempre no centro das atenções. Sua personalidade extrovertida o tornava amigo de todos na alta sociedade. Mas a verdadeira estrela da família era sua irmã, Lady Arvelia, a mulher mais bela e admirada de todas. Lady Arvelia era a mais bela de todas, mas também era conhecida por sua saúde frágil. Nos salões, os comentários eram sempre sobre ela e sobre quem a acompanhava. Carina se olhou no espelho. Ela sabia que sua própria história era bem diferente da de Arvelia. Naquela casa, ela se sentia como uma sombra, sempre deixada de lado. A lembrança daquele dia ainda doía, um momento que ela preferia esquecer. Enquanto descia as escadas, deu de cara com uma visita inesperada. Era o Dr. Nocturne. A presença dele a deixou sem reação. Carina perguntou o que ele estava fazendo ali. Com um sorriso, Nocturne explicou que veio para o check-up de rotina de Lady Arvelia. A resposta foi um choque. Claro, era sempre por causa de Arvelia. Carina sabia que Nocturne se importava com a jovem. Ele via em Arvelia um reflexo de sua falecida irmã, e por isso toda sua atenção era para ela. Percebendo a expressão de Carina, ele a convidou para entrar, mas seu olhar atento percebeu que algo não estava bem com ela. Dando continuidade à conversa, Nocturne perguntou se ela estava bem, notando sua expressão abatida. A pergunta a pegou de surpresa. Ele rapidamente mudou de tom, forçando um sorriso ao ver a Arvelia e garantindo que estava tudo bem. A jovem observava os dois do alto da escada. De repente, Carina se assustou com um movimento rápido. Arvelia correu em sua direção e a abraçou com força, pegando todos de surpresa. O impacto a fez recuar um passo.
A situação deixou Karina completamente sem reação, enquanto Nocturne olhava preocupado. Por um momento, ela ficou emocionada com o gesto inesperado da garota. Nocturne observou a cena com um sorriso gentil. Arvelha, por outro lado, estava radiante de felicidade. Karina se recompôs e segurou a garotinha nos braços. Ela a advertiu para tomar mais cuidado nas escadas. Mas a garota respondeu com um sorriso, dizendo que confiava que Karina a seguraria. Essa confiança, no entanto, pareceu perturbar Karina. Algo naquelas palavras a incomodou profundamente. A reação de todos foi de pura confusão. Nocturne e a velha não entenderam o que tinha acabado de acontecer. Karina também ficou em choque, sem saber como reagir àquela situação inesperada. Ela tentou se explicar para os dois, mas a tensão no ar era evidente. A velha ficou visivelmente desapontada com o rumo da conversa. Desesperada, ela segurou a mão de Karina, implorando para que a levasse junto. Karina respondeu ao toque, segurando a mão da jovem com carinho. O gesto inesperado deixou a velha ainda mais sem palavras. Mas Nocturne interveio, lembrando a todos que ele estava ali por ordens do conde. Sua missão era clara: garantir a segurança de Arvelia, o que significava que ela não podia sair. Arvelia então desabafou, confessando como invejava a liberdade de poder sair todos os dias. Aquelas palavras atingiram Karina em cheio. Ela se lembrou de um passado não muito distante, quando Arvelia vivia doente e presa a uma cama. Lembrou-se das inúmeras cartas e convites que chegavam, mas que nunca podiam ser respondidos, e de todos os momentos em que a jovem se sentiu completamente deixada para trás. A vida de Arvelia tinha sido de solidão, sem poder ir aos lugares que queria ou fazer um único amigo. A lembrança a levou de volta para o olhar de decepção de sua mãe. Um momento que ela nunca esqueceu. Karina, ainda criança, chamou por ela em completo desespero, mas a mãe simplesmente se virou, com uma frieza que cortava a alma, e foi embora. Ela a deixou para trás, sozinha e ignorada no meio do corredor. A bronca veio logo em seguida. A mãe a repreendeu por não agir como a irmã mais velha que deveria ser. Ela se lembrava de quando os irmãos nasceram. Eram tão pequenos. Naquele dia, Karina estava radiante. Ela finalmente tinha irmãos para amar e proteger. Sua mãe, se recuperando na cama, parecia tranquila e feliz com a família crescendo. A pequena Karina prometeu, cheia de alegria, que seria a melhor irmã do mundo. Ela imaginava todos os momentos felizes que teriam juntos. Tudo parecia perfeito, mas a felicidade durou pouco. De repente, a saúde de sua mãe piorou, e ela pediu para chamarem o médico com urgência. Depois daquele dia, tudo mudou. Karina tentava se explicar, mas era inútil. O irmão mais novo recebia toda a atenção, enquanto ela era deixada de lado. Karina segurava o pequeno presente que tinha feito com tanto carinho para o irmão. Mas a frustração tomou conta. Ela jogou o ursinho, gritando que era o presente de aniversário dele. O choro alto do bebê ecoou pela sala. Naquele instante, Karina percebeu o erro que tinha cometido. Tarde demais. Sua mãe apareceu na porta e a fúria no rosto dela dizia tudo. A mulher passou direto por Karina, sem nem olhar para a filha. Ela pegou o filho no colo, o acalmando, e disse para Karina apenas entregar o presente para Peldon. A decepção no rosto da garota era evidente. Então, veio a bronca. A mãe a tratou como uma criança, ameaçando contar tudo para o pai dela. Para Karina, era como se os dois a olhassem com desprezo. Sem ter o que fazer, ela entregou o presente que fez com as próprias mãos. O tempo passou e a vida de Karina se resumiu a ceder. Ela aprendeu que para receber qualquer migalha de afeto, precisava ser a irmã mais velha paciente. Um dia ela se sentiu mal. A mãe apenas constatou que a filha estava com febre, e logo depois voltou sua atenção para o abordado como se nada tivesse acontecido. Em um raro momento de carinho, a velha pegou Karina no colo, se oferecendo para levá-la ao seu quarto. Pela primeira vez em muito tempo, Karina se sentiu verdadeiramente acolhida. Aquele gesto simples significava o mundo para ela.
Mas a paz do momento foi interrompida. Um servo chegou com um assunto urgente para a velha. Preocupada, ela entendeu a situação e disse que iria resolver em breve. O momento de afeto foi quebrado. A velha precisou colocar a jovem no chão para atender ao chamado. A expressão dela mudou completamente, a alegria dando lugar a uma nítida preocupação. Karina não entendeu o que estava acontecendo. Aquele breve momento de felicidade já tinha acabado. A mente dela voltou ao passado, a uma época em que se sentia completamente sozinha e vazia. Ela sempre esteve à margem, observando de longe enquanto toda a atenção ia para sua irmã mais nova. O mesmo aconteceu com seu irmão mais novo. Toda a família parecia girar em torno dele. O retrato da família perfeita era a prova final. Nele, simplesmente não havia espaço para ela. Naquele dia, aos 10 anos, ela tomou uma decisão. Fechou seu coração para não depender de mais ninguém. Deixou para trás qualquer esperança de receber o afeto que tanto desejava. Em vez disso, encontrou um novo refúgio. Ela não sabia que seu talento era um milagre. Apenas sentia a imensa satisfação de criar algo tão vivo e real com as próprias mãos. Mas seu talento, como uma borboleta, a guiava para um novo tipo de alegria. Era um chamado, uma inspiração que a guiava por um caminho diferente. Essa inspiração a levou a um momento de súbita felicidade. Uma notícia importante havia chegado. Karina mal podia acreditar no que estava lendo. Sem pensar 2 vezes, ela correu para compartilhar a novidade com seus pais. A alegria era tanta que ela simplesmente não conseguia conter. Sua mãe anunciou radiante a grande notícia. Seu irmão, Infric, havia conquistado o primeiro lugar e se formaria mais cedo. Era um momento de orgulho para toda a família. O sucesso do filho era motivo de celebração. Empolgada, Karina tentou mostrar seu próprio feito. Ela também tinha algo para se orgulhar, mas a reação de sua mãe não foi a que ela esperava. O brilho no olhar dela desapareceu. Ignorando completamente o desenho, a mãe se virou para o marido, focada apenas nos planos para o filho. O mundo de Karina desabou. Enquanto seus pais discutiam outras conquistas da família, o feito dela foi esquecido. A rejeição trouxe de volta memórias dolorosas. Lembranças de sua mãe gritando, sempre desaprovando suas ações. Ela nunca entendeu por que seu amor pela arte era visto como algo perigoso ou errado. E cada rejeição apenas fortalecia a decisão que ela tomou anos atrás, a de nunca mais esperar nada deles. A memória era sempre a mesma. Sua mãe a culpava por não ser uma irmã mais velha exemplar, acusando-a de sempre causar problemas. Karina apenas ouvia em silêncio. Ela aprendeu que não adiantava responder. E seu pai nunca a defendia, apenas observava com um olhar de desaprovação. Mas com Lia, a irmã mais nova, tudo mudava. A raiva da mãe se transformava em preocupação e carinho imediatos. Ela precisava ceder, pois sua irmã era doente e ela a confiável. Karina se culpava por sentir ciúmes, se achando a pior pessoa do mundo. Foi na arte que ela encontrou um refúgio. Karina percebeu que precisava colocar toda a sua sinceridade em cada traço. Suas pinturas, que um dia ganharam vida, logo desapareceram, uma por uma. A dor de perder sua única forma de expressão era insuportável. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Seus desenhos eram seus únicos amigos, as únicas companhias que a entendiam de verdade. Mas aquele mundo foi violentamente destruído. Anos depois, a dinâmica continuava. Um homem se despedia de Lia com carinho, enquanto Karina observava de longe. A cena despertou o sentimento de sempre, o de ser uma espectadora na vida da própria família. Ela apenas os observou se afastando, presa no mesmo lugar de sempre. O homem demonstrou a mesma preocupação que todos sempre tiveram com Lia. Para Karina, restava apenas o silêncio e a distância. Karina explicou que, pela primeira vez em sua vida, ela faria algo apenas por si mesma. Ela se lembrava com carinho da irmã mais nova, a pessoa que sempre foi o centro do seu mundo. A voz da garotinha, desejando uma boa viagem, ainda ecoava. Karina Leopold estava finalmente de partida, mas a decisão de deixar tudo para trás
vinha com um peso enorme. Ela procurou um velho boticário, que ouviu seu plano com um claro ceticismo. Karina tentou se manter otimista, explicando que só queria uma forma de chegar ao seu destino em segurança. O homem, no entanto, não entendeu o pedido. Ele perguntou que tipo de remédio ela estava procurando. Ela precisava de algo que a protegesse durante a longa e perigosa jornada de 2 meses para o norte. A jovem sabia que não conseguiria fazer a viagem sozinha e implorou pela ajuda dele. O boticário pareceu ponderar por um momento, deixando Karina em suspense. Então, ele deu uma sugestão mórbida. Seria mais fácil se ela apenas admitisse que estava indo para morrer. A resposta fria do homem a deixou completamente sem palavras. Ele a dispensou, dizendo que ela procurou a pessoa errada se o que queria era um fim rápido. A conversa parecia ter chegado a um impasse, com um abismo entre os dois. Mas Karina não ia desistir. Ela precisava que ele entendesse que não era isso que ela buscava. O doutor considerou o pedido dela com cuidado. A situação era, no mínimo, incomum e ele precisava de mais informações. Ele, então, questionou o motivo de sua escolha. Por que ir justamente para o perigoso norte? Karina tentou tranquilizá-lo, garantindo que não seria um problema, pois ela ficaria reclusa em seu quarto o tempo todo. Ela percebeu a genuína preocupação no rosto do homem. Ele não estava apenas tentando dificultar as coisas. A ansiedade dela era clara. A resposta dele era crucial para o sucesso de sua missão. Ele então revelou sua suspeita. Ela estava procurando ajuda para alguém morrendo da doença da arte. A reação dela confirmou tudo. Um brilho de esperança surgiu em seu rosto. Ela finalmente encontrou a pessoa certa. Para provar que estava falando sério, Karina ofereceu um pagamento adiantado e generoso. O doutor ficou surpreso com a quantia, dizendo que não precisava de tanto dinheiro assim. Ela explicou que era para 2 meses de remédio e um agradecimento. O homem, no entanto, interpretou aquilo como o ato de alguém que estava desistindo. Com a negociação concluída, Karina saiu. Seu único pensamento era pegar o remédio e partir o mais rápido possível. No caminho, o cheiro de comida no mercado chamou sua atenção. Por um breve momento, a jovem se permitiu uma pequena distração. A comida parecia deliciosa. Ela se aproximou da barraca, decidida a comprar um espeto. Em meio a toda a atenção de sua jornada, um pequeno e simples momento de felicidade. De volta à carruagem, Karina segurava a comida que comprou. A breve distração no mercado havia terminado. Aquele simples gesto a fez lembrar de tempos mais felizes. Uma memória de sua infância, quando sua irmã mais velha cuidava dela nos momentos difíceis. A lembrança trouxe um peso ao seu coração, mas também a determinação para continuar. Finalmente, ela chegou ao seu destino, e alguém a esperava ansiosamente na entrada. O jovem correu em sua direção, sem conter a alegria de vê-la. Ele logo notou o cheiro delicioso da comida que ela trouxe como presente. O garoto se aproximou, encantado com a surpresa. Ele pegou o pacote das mãos dela, todo agradecido. A felicidade do jovem era pura e contagiante. E ver aquele sorriso fez todo o esforço da viagem valer a pena para Karina. Ele agradeceu e correu para dentro, chamando por a velha para dividir o lanche. Karina o observou ir, sentindo um breve e raro momento de paz. Mas a paz não durou. De repente, ela acordou em pânico. Tinha sido tudo um sonho. Ainda abalada pelo sonho, ela questionou a presença inesperada em seu quarto àquela hora da noite. Diante dela, o anfitrião a encarava com seriedade. A visita dele só podia significar uma coisa: notícias sobre a doença da arte.